Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Samuel Barcelos, sou professor de História, com graduação na UEL e especialização em mestrado em História do Brasil. O tema escolhido é o mundo feudal europeu dos séculos XI ao XIV, né? Uma aula para o ensino fundamental, sétimo ano. Os conteúdos estruturantes, nós abordaremos as relações de trabalho, as relações de poder e as relações culturais. Quanto aos conteúdos básicos, a constituição histórica do mundo do campo e do mundo da cidade e as relações entre o campo e a cidade, né? No caderno de expectativas de aprendizagem, né, o item 26, né, iremos relacionar o processo de ruralização na sociedade romana no período da desagregação do Império, dando origem a um novo modo de organização social, política, econômica e cultural. E também no item 27, abordando o renascimento comercial, a formação dos burgos medievais e as mudanças sociais na Europa Ocidental. O primeiro ponto importante é discutirmos, deixarmos claro o período da Idade Média, que tem início em 476, com a queda de Roma, né, invadida por Odoacro, rei dos Érulos, né, depondo Rômulo Augustus, o último imperador do Império Romano do Ocidente, né. A Idade Média começava com esse fato e terminou em 1453 com a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, né. Então, por Idade Média, a gente entende algo um período, né, que está no meio, né, entre a Antiguidade, a Idade Antiga e a Idade Moderna. Um período de grandes transformações, né, em que as instituições romanas, né, elas deixam de existir, né, e vão surgir novas instituições, dentre elas, né, o feudalismo, né, do qual nós vamos falar. Então, esse período, esse grande período da Idade Média, ele é dividido em duas fases importantes, né? O período inicial, chamado Alta Idade Média, compreendido entre os séculos 5 ao 10, quando a organização em feudos. O que são os feudos? São grandes propriedades agrárias, né, em que uma população das antigas cidades romanas vai buscar tanto abrigo quanto proteção, né? São unidades econômicas, produtivas, mas são também político-administrativas, em que a classe proprietária, quem é? Os nobres cavaleiros vão exercer poder político local, né? Vão administrar tanto o trabalho, concedendo as terras aos camponeses que pudessem aproveitá-las para sua sobrevivência, mas também tendo obrigações, né, com esse trabalho de produção agrícola, né? Obrigação que entrega de parte da produção pelo uso da terra, né? Então esse modelo, né, de organização econômica, né, nessas unidades que são os feudos, que são grandes propriedades agrícolas, né, vai surgir na Alta Idade Média, perdão. Já a Baixa Idade Média, entre os séculos XI ao XV, né, corresponde a um período em que esse modelo de organização econômica e social, que é o feudalismo, né, ele deixa de ter a sua máxima importância, porque ele vai sofrer a concorrência de uma outra forma de sobrevivência, que é a modo de sobrevivência urbana. E esse urbano do qual nós estamos falando são as cidades, que serão reconstruídas, né, passando a ter dentro delas a produção artesanal, né? E não só a produção artesanal, mas também a comercialização dessa produção artesanal, né? E a gente vai ver que mudanças no campo vão fazer com que a população
deixe o campo em busca de novas oportunidades de trabalho nas cidades, nos burgos, né? Então essas mudanças em função do que? Da necessidade do trabalho vai mudar a característica da Idade Média. Não só de um modo de vida rural, mas também urbano, né? E em função da necessidade do trabalho, essas transformações vão acontecendo. E logicamente, para que haja essa saída da população do campo, a gente vai perceber que essas mudanças vão estar ligadas à forma de produzir na terra, né? A melhoria de técnicas agrícolas, dispensando uma parte dessa força produtiva camponesa no campo, né? Tornando ela desnecessária no campo e gerando um excedente que vai em busca de novas oportunidades de trabalho, dessa vez nas cidades, né? Então são grandes mudanças que vão ocorrendo. Então, vamos propriamente tratar, né, do ressurgimento das cidades, né, como Gênova, Veneza, Florença e Paris, a partir do século X, ganham força e importância, né, e com a migração do campo para a cidade, como o historiador Jacques Legoff aponta, né, surgem problemas como o medo da violência, que faz com que a comunidade se cerque de muralhas, de grades, que investem em segurança, né? Um crescimento populacional das cidades gera problemas de infraestrutura, onde as cidades têm dificuldade de acomodar tantas pessoas, né? Surge acúmulo de dejetos, né, pelas ruas, favorecendo a proliferação de organismos transmissores de doenças, né? Uma dessas doenças, muito trabalhada, é a peste negra, que ocorre na Europa de 1348 a 1351, que era uma doença originária da Ásia, né? E que arrasou a Europa, né? Pelo menos 3 meses em que ela aconteceu, né? Ela fez com que 1/3 da população europeia morresse em função dela, né? Então foi uma doença devastadora, né? Causada, né, por uma bactéria alojada em roedores, né? Uma bactéria que contaminava a pulga do rato, né? A pulga que estava presente nesses roedores, e que a pulga do rato, né, passava também a contaminar o homem, né, gerando sintomas de inchaços nas axilas e nas virilhas, febre alta e dor de cabeça, além de calafrios, né? Então, problemas causados pela proliferação de organismos transmissores de doenças, dessa vez transmitidas por uma bactéria, né, que contaminava a pulga de ratos, a famosa peste negra. Quanto às inovações na agricultura, que fizeram com que houvesse um excesso populacional, né, de mão de obra no campo, né, foi uma das principais a criação da charrua. O que é charrua? É uma espécie de arado com relhas de madeira, relha é aquela parte de ferro pesado, né, que revolve a terra, deixando de ser de madeira, né? O material passava a ser mais duradouro, né, e pesado, né, capaz de aprofundar o arado sobre a terra, no interior da terra, permitindo que revolvesse com mais eficiência, né, e tornando a terra apropriada ao plantio, né. Outra inovação foi a rotação trienal de culturas, que consistia em alternar o plantio, né, em
numa área previamente dividida em 3 partes, né? Então se dividia um terreno em 3 partes, né? E se alternava anualmente o uso de cada uma dessas partes, sendo 2 dessas partes utilizadas ao cultivo e uma dessas partes destinada ao descanso da terra, ou também chamado pousio, né? O que esse sistema de rotação trienal, né, de uso alternado, né, da terra em 3 partes, né, evitava, destinando como uma das partes ao descanso, normalmente utilizado para pastagem, né, o esgotamento do solo, né, permitindo com que a fertilidade, a produtividade agrícola, ela permanecesse constante, né. Outra inovação foi a forma de atrelamento dos animais, né, utilizados para arar o solo, né, como o, principalmente o boi, né, e o cavalo, né, deixavam de ser atrelados no pescoço, o que causava sufocamento nesses animais, né. A forma de atrelamento passou a ser feita no peito, né, evitando o sufocamento e a perda de força dos animais, né, ao fazer a tração do arado, né. Além dessas técnicas essa inovação técnica na agricultura, né, reduz também as guerras feudais e também as invasões externas, permitindo, além do crescimento da produção de alimentos, né, que houvesse um excedente agrícola que gerasse mais riqueza e permitisse às pessoas se alimentar melhor também, né? O comércio, né, desses alimentos beneficiava grande parte das pessoas, né? Então, houve uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, com um excedente de produção agrícola que permitia com que as pessoas tivessem mais saúde para não morrer e ainda mais para gerar filhos. Exatamente, né? Há um acréscimo populacional em função das boas condições de vida. E a partir do século XIII, a população europeia salta de 23 milhões para 55 milhões. Então a gente vê que, ó, apesar da peste negra ter dizimado, né, ter realmente gerado uma grande mortandade, a ponto de 1/3 da população europeia, né, ser atingida mortalmente com isso, né, com essa doença, né, houve ainda um grande acréscimo populacional, né. Então, além desse acréscimo populacional, a gente viu um grande desenvolvimento comercial. As grandes feiras que vão ocorrer tanto nas cidades quanto nas estradas, e vão ser feiras que vão envolver produtos e comerciantes da Europa e da Ásia, né? Então, e vai envolver também, logicamente, envolvendo tantas pessoas, né? E a gente pode citar mesmo, né, dessas feiras, como a de Gênova e Veneza, né? A circulação de muitas pessoas de regiões diferentes que necessitavam de trocar as suas moedas de origem, né, das suas regiões, pela moeda local, né? Ou seja, uma prática feita pelos cambistas, né, que vão ser os primeiros banqueiros, né? Eles começam com essa atividade de troca de moedas, para depois aperfeiçoar esse atendimento, né, concedendo empréstimo a juros. Então a gente pode imaginar que o comerciante fazia na época? Ele transportava a mercadoria de um local para o outro, né, para essas grandes feiras, né, para revender a sua produção, né.
sua produção nova, para vender a sua mercadoria. E ele comprava também, e ele se dirigia a essas feiras para comprar uma mercadoria para ele poder revender. Então eram atividades entre comerciantes, né, e também consumidores, né, eram grandes feiras, né, e logicamente havia uma necessidade de troca de moedas, que era feita pelos cambistas, que permitiu a eles, com o tempo, realizar o empréstimo, né? E também a emissão de títulos, né? Como se fosse um cheque que pudesse representar o valor e ser sacado em outra cidade, em outra região, evitando o transporte de grandes quantidades de valores por esses comerciantes. Lógico, existia o problema já da violência, o risco de ser assaltado. Então as atividades bancárias elas já passavam por esse desenvolvimento, prevendo situações e criando soluções aos comerciantes, né, nessas grandes feiras de comércio. Então, o que nós podemos propor agora como atividade é pensarmos, né, como aconteceu na Idade Média, né, e acontece hoje. A seguinte questão para reflexão: por que as cidades concentram a maioria da população, né, no Brasil? Por que as cidades concentram a maioria da população nas principais regiões e estados do Brasil? Por que isso acontece? Né? Essa é a pergunta que a gente vai deixar como atividade. Ok? É a primeira aula teste, haverão outros, certamente muitas deficiências a serem corrigidas e aperfeiçoadas, mas ao final do processo, uma aula redonda, digna de uma aprovação. Um abraço.